Olá pessoal, bom dia. Eu sou Elis Brito, eu sou atriz e professora de língua portuguesa e de teatro. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês a respeito do texto dramaturgo, né? Das peças teatrais que vocês vão trabalhar no FETRAN. Queria agradecer primeiramente pelo convite ao Sodré. Eu tenho um carinho muito especial pelo projeto FETRAN. Já participei das edições do Mato Grosso do Sul. E gostaria de bater um papo com vocês, assim, não é um curso, é só dividir com vocês um pouquinho da experiência que eu tenho com criação de textos teatrais. Eu comecei a escrever peças quando eu estava num projeto de Curitiba, acho que foi em 2009, e nesse projeto nós começamos um trabalho que se chamava Vestido em Cena, se chamava, não se chama, o projeto está em vigor até hoje. E aí o que acontece? A gente pega os livros que vão cair no vestibular e transformamos em peças teatrais. E eu fiquei com a parte da escrita dessas peças. Então nesse processo eu aprendi muito. É um processo trabalhoso, né? Mas ao mesmo tempo é um pouco mais fácil de que você criar o seu próprio texto, porque nós trabalhamos adaptando as peças, os livros para o teatro. Então eu crio peças de teatro a partir das histórias que me são contadas nos livros. E aí a gente conta a história, fala das características do período literário que aquela obra pertenceu. É uma coisa bem didática, bem direcionada para o vestibular e que acabou me trazendo um pouquinho de experiência na escrita de textos teatrais. E ano passado eu tive a felicidade de escrever um texto meu mesmo, e esse texto eu concorri a um edital com ele aqui na minha cidade e acabei ganhando esse edital. E agora eu estou produzindo a minha peça, estou muito feliz. Quem sabe futuramente eu não possa ir com o meu espetáculo aí para Mato Grosso do Sul e depois para Mato Grosso, que eu gostaria muito de compartilhar esse trabalho com vocês. Bem, vamos voltar ao nosso foco. Então hoje eu queria falar com vocês a respeito da criação do texto teatral. O FETRAN é um teatro educativo. Então a importância da mensagem que se vai passar no texto às vezes supera o fazer teatral, a arte de interpretar. Então, qual é o cuidado que nós temos que ter com esse texto? É com a clareza da linguagem, principalmente porque nós vamos trabalhar com crianças, não são atores formados, um dia até serão, né, com muito trabalho, muito esforço e talento que eu sei que eles têm, que eu fico impressionada com a qualidade do trabalho de vocês. O que vocês fazem com essas crianças é incrível, assim. Então, a clareza que tem que ter nessas mensagens tem que ser de forma simples, né? E de certa forma também objetiva, para que as crianças consigam assimilar esse texto, para que a mensagem possa ser transmitida e passada da forma como se espera. Então, assim, as dicas que eu tenho a dar para vocês, na minha experiência, tanto no meu trabalho como escritora, essa palavra pesa, né, escritora, mas na minha experiência com a criação de textos dramaturgos, como é que eu vou dizer para vocês? Ir diretamente ao assunto, como vocês vão trabalhar com crianças, diálogos curtos, evitar um pouco aqueles textos bife que a gente chama, né, que são textos longos, pesados, que nitidamente fica claro que a criança tá lendo, né, mesmo que ela esteja com o texto decorado aqui, a gente chama isso no teatro de visualizar o texto, ao invés de vivenciar o texto. Então a criança está falando aquilo ali, ela está lembrando da palavrinha uma atrás da outra, é como se tivesse um take passando aqui na cabecinha dela e ela falando. Então, trabalhar diálogos curtos, objetivos. Claro, não estou dizendo para vocês que não tem a magia do texto de vocês, mas que vão partir do mais simples, do mais direto, para depois a gente ir buscando um texto mais elaborado. Claro que cada um de vocês sabe em que nível de criação se encontra o grupo de vocês. Mas essa dificuldade de criar, digamos assim, ela pode ser sanada a partir do momento que vocês começarem a conhecer seus alunos e saber o que vocês podem pedir deles.
né? Então eu digo, o texto bife, o texto, como é que eu vou dizer para vocês, muito longo, muito rebuscado, acaba dificultando a interpretação da criança. Então vamos partir para uma linguagem mais simples, mais coloquial, mais de fácil entendimento. Eu digo muito isso, já está uma frase até batida, que no teatro não tem o certo e nem o errado. Tem o que funciona e o que não funciona. Então vocês mesmos vão testando com as crianças de vocês o que esse texto vai possibilitar para elas, se está de fácil aprendizagem, se elas, primeiramente, estão entendendo o que elas estão dizendo, para depois elas poderem absorver aquilo e passar para o público. Se o ator entender o que ele está falando, acreditar no que ele está falando, ele vai passar esse entendimento com verdade para o público. Então busquem uma história simples, sabe? Se tiver com dificuldade de criar, adapte, sabe? Se inspire em peças. Olha, tem a história, vamos fazer. Eu vi várias peças muito boas assim no festival de vocês. Vamos fazer uma peça inspirada nos contos de fada infantis, nos contos populares brasileiros. Vamos criar em cima daquela história e adaptar. Vocês têm um tema, que é o festival, que é o teatro. O teatro educativo para o trânsito. É um teatro educativo, vocês têm que falar do tema trânsito, mas se eu falar aqui, vamos lembrar das nossas aulas de narrativa, de redação. Vamos pensar, o trânsito é muito amplo, então vamos delimitar o tema. Eu não sei se no regulamento, não tive tempo de ler, pede para vocês falarem de uma vertente, de um termo, de um ponto específico dentro do FETRAN. Mas o trânsito é muito amplo, então vamos delimitar. O que a gente precisa falar? Então vamos pensar, quando eu falo de trânsito, eu não estou falando só do uso do cinto de segurança, de não falar utilizando o celular, de não ler mensagens enquanto estou dirigindo. É muito amplo. Trânsito envolve pedestre, envolve o condutor do veículo. As ciclovias, eu vou contar um caso aqui para vocês, até uma dica se vocês quiserem trabalhar. Do lado da minha casa tem uma ciclovia na orla. E o que eu tenho percebido? As pessoas estão trazendo para a ciclovia o estresse do trânsito. Então você vê pessoas toda uniformizada, pedalando, andando de bicicleta, a 50 por hora, sem mentira nenhuma. Bom, eu posso estar errada porque eu não entendo muito de física e dizer, não sei se consegue alcançar isso de bicicleta. Mas é uma velocidade descabida. Num lugar onde tem crianças passeando de velocipe, outras crianças na calçada, né, de velocipe na calçada, as outras de bicicleta na ciclovia, e as pessoas passam e falam, bota a criança na calçada! Aí eu tiro meu filho da ciclovia e levo para a calçada. Aí a pessoa da calçada vem e fala assim, lugar de bicicleta é na ciclovia. Então eu falei, eu vou falar para o pessoal do FETRAN criar, vou dar essa ideia, porque isso também é trânsito. Isso envolve estresse, envolve violência, porque se um adulto daquele, uma velocidade daquela que eu estimo que seja uns 50, 40 por hora, atropela uma criança na ciclovia, isso pode chegar até a morte de uma criança. Então as pessoas, elas vêm para a praia, existe uma praia, uma calçada enorme, uma ciclovia para que as pessoas possam trafegar, cheio de gente passeando, e a pessoa me passa correndo, sabe? Então isso é bagagem para um escritor. Observar o mundo à sua volta, observar o que está afligindo as pessoas. Eu tive a felicidade de ser chamada para fazer uma peça de teatro na Odebrecht e o tema era educação no trânsito. E assim, as coisas são chamadas em cima da hora, sabe? Olha, você tem uma semana para escrever um sketch para a gente ensaiar, para apresentar e não. E eu comecei a pensar o que eu vou falar, busquei a minha bagagem de FETRAN, sabe? Lembrei das peças que vocês fizeram, porque assim, o ator, o escritor, o artista, ele é digamos assim, um ladrador de ideias. Não estou falando de roubar a ideia do outro, não, estou falando de copiar mesmo. De copiar uma coisa aqui, outra ali e criar. Porque é assim que as coisas acontecem. Todo mundo foi influenciado por um escritor tal, por um ator tal, por um artista tal. Então, observar o mundo à nossa volta. Eu fiquei pensando, do que eu vou falar, meu Deus?
Tá, usar o cinto de segurança tá batido, vou ter que falar disso, porque as pessoas continuam sem usar, continuam sem ter consciência de que isso é para a própria segurança. Como é que eu vou dizer? E aí eu fiquei no desespero, sabe? Eu falei, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou criar? Eu não queria falar só disso. E eu comecei a observar o estresse quando eu vou levar meu filho à escola, quando eu vou andar na ciclovia. Eu comecei a perceber que as pessoas estão ficando doentes. As pessoas estão ficando doentes devido à ansiedade que o mundo moderno oferece. Inclusive é sobre isso que a minha peça fala. O mundo moderno, ele te oferece tanta opção, tanta velocidade de acontecimento. Olha só, eu estou fazendo um vídeo com vocês, eu tô a mais de 1000 quilômetros de vocês e a gente pode se comunicar. Só que essa modernidade está causando tanta ansiedade nas pessoas que as pessoas andam se atropelando, sabe? Sem tempo de fazer as coisas. E aí eu comecei a pensar, e eu quero falar dessa minha ideia para vocês. É só dicas, sabe? E aí eu criei nessa empresa, ficção, um centro de reabilitação dos portadores de transitofobia. E lá eu criei a pessoa que estava sofrendo da síndrome do pisca-alerta, que ela não podia ver um carro parado com o pisca-alerta ligado, que ela ia lá e quebrava esse carro. Então essas pessoas, esse centro só tinha pessoas malucas que ficaram malucas por causa do trânsito. Criei a personagem que sofria de transitofobia machista, que ele achava que mulher no volante só causava confusão. E a outra personagem que tinha medo de um motoqueiro. Aí eu fui vendo, sabe, claro, exagerando, porque o teatro nos permite isso. A minha personagem era uma personagem que desenvolveu a SVV, que é a Síndrome da Vaga Vazia. Então ela sofria tanto procurando uma vaga para estacionar, que ela começou a desenvolver essa síndrome. Então ela não conseguia mais dirigir sem olhar se tinha uma vaga vazia. E se tivesse uma vaga vazia, ela começava a estacionar naquela vaga. Só que ela fez essa personagem, ela é muito doente, muito, sabe, ela tava mesmo. Era como se fosse, sabe aquelas reuniões do AA, um dia de cada vez? Então essa empresa foi obrigada a criar um centro de reabilitação para essas pessoas. Porque a funcionária que sofria de síndrome da vaga vazia, ela perdia horas, porque ela não podia ver uma vaga vazia que ela parava. Claro que a gente levou para o lado da comédia, a gente tentou tratar de forma leve. E o resultado que eu tive desse trabalho foi muito bacana, porque as pessoas na plateia depois vieram me procurar. Olha, eu tenho uma fobia de não sei o quê, nanana. As pessoas começaram a conversar. Então eu acho que o principal trabalho do escritor é sentir o que está atormentando as pessoas. Porque a partir do momento que você sentir o que atormenta, qual é a visão de um guarda, de um policial rodoviário, que vai atender um acidente, sabe? Tudo isso envolve o trânsito. Então vamos delimitar o tema, pensar o que eu quero ver, o que eu gostaria de assistir. Tem uma frase num livro que eu vi que é assim, você tem que escreva o livro que você quer ler. Então escreva a peça que você quer ver, sabe? Trabalhe o texto de forma clara, objetiva, sem buscar colocar, como eu disse, muitas falas compridas, porque nós estamos trabalhando com criança. Tenha um ator stand-by para poder salvar a fala do outro quando aquele esquecer. Você mesmo, enquanto professor, enquanto diretor, saiba o texto, sabe? Primeiro, trabalhe com suas crianças a criação da personagem. O que essas personagens, qual a importância desse texto para essa personagem? O que ela está dizendo? Ela entende o que ela está dizendo? Então, assim, observe o mundo em sua volta. A partir daí eu tenho certeza que você vai ter muita bagagem para escrever seu texto. E eu estou aqui pronta para conversar mais vezes, para dizer, eu não sei, eu cheguei a preparar um bate-papo bem estruturado, com os elementos da narrativa, tempo, espaço, ação, mas isso é muito laudatório, isso é muito, digamos assim, teórico. Então é a minha prática que eu queria compartilhar com vocês. Então o que eu tenho a dizer para vocês é que a criação de um texto parte primeiro do seu conhecimento, da sua visão de mundo. Delimitem o tema. Olha, eu vou falar de trânsito, mas eu quero falar
da violência que os pedestres sofrem, da falta de respeito dos pedestres que não atravessam na faixa, da violência na ciclovia, que as pessoas usam a ciclovia, que é um lugar de passeio, de refrescar a memória, como é que eu vou dizer? Como pista de corrida, né? Então, assim, são várias ideias que vão surgindo. Isso é só uma dica. Vocês, eu tenho certeza que vocês convivem nesse universo mais que eu, de teatro, escola, FETRAN. Eu tenho certeza que vocês vão ter ótimas ideias. Eu estou aqui disponível, tem meu Facebook, eu estou no FETRAN MS, é Elis Brito. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me adicionar. O que a gente puder conversando aqui ao longo do tempo. Não sei se a gente vai fazer mais vídeos, mas eu estou aqui disponível para bater um papo e desejo muita sorte. E eu gostaria de parabenizar vocês, porque o trabalho com teatro é muito gratificante, ainda mais se tratando de criança e ainda mais se tratando de prevenção de vida. Um beijo carinhoso, o que precisarem eu estou aqui. Um abraço. Tchau, tchau.